E aí, pessoal, como é que vocês estão? Aqui é o professor Luiz, chegando com mais uma aula. Hoje, resolvendo questões que envolvem situações de área e de volume de sólidos geométricos dentro da parte de esfera, trazendo para vocês aí uma ajuda no estudo diário. Então, vamos lá. Hoje eu separei para vocês 5 itens, tá bom? 5 questões, 5 probleminhas que envolvem esses conceitos utilizando o sólido esfera. O primeiro item aqui que eu separei, ele diz o seguinte: o diâmetro médio de uma bola de futebol corresponde a 22,2 centímetros e a sua massa média equivale a 454 gramas. Com sua capacidade máxima de ar, uma bola de futebol, em média, tem volume aproximado de, use π igual a 3. Então, uma questão básica, ele dá a medida do diâmetro médio de uma bola de futebol e ele quer saber qual é o volume aproximado dessa bola, tá bom? Então, o que é que a gente tem aqui de informação? Se o diâmetro dessa bola de futebol corresponde a 22,2 centímetros, tá bom? Então a gente sabe que o raio dessa bola de futebol ele tem um valor aproximado de 11,1, já que o raio é a metade do diâmetro. Então aí não tem dúvida, tá? Então agora perceba também que essa informação aqui de grama, que é a grandeza massa, é desnecessária para o nosso problema, tá bom? Então, aqui a gente vai utilizar o π igual a 3 e obter o volume dessa bola aproximado. Então, nós temos que o volume é dado por 4 terços de π, que é 3, vezes o raio da nossa bola elevado à terceira potência. Obviamente, vocês já percebam que eu posso efetuar o cancelamento aqui, esse 3 com esse 3, e o que resta para mim é exatamente 4 vezes o valor de 11 elevado a 1 à terceira potência, tá bom? Esse 11,1 que diga, né, corrigindo, 11,1 elevado à terceira potência. Então, logo a gente resolve a potência. Então, a gente vai ter que o volume é 4 vezes 11,1 elevado à terceira potência, vai ficar 1.367,631, tá bom? E esse valor multiplicado por 4 vai ser equivalente a 5.470,524. Ora, perceba que na questão ele pede o volume aproximado. Então, a gente vai procurar aqui nas alternativas o valor que mais se aproxima do volume, que por sinal está em centímetros cúbicos, e a alternativa correta é a letra B. Aqui na regra do arredondamento, a gente vai ter o volume aproximadamente de 5.470,5 centímetros cúbicos. Então está aí respondida a primeira questão que eu trago para vocês hoje. No segundo item, eu tenho o que aqui? A figura abaixo representa um hemisfério. Qual é a área da superfície desse hemisfério? Então vale salientar, pessoal, que o que ele fornece aqui é a medida do diâmetro. Logo, se a medida do diâmetro é 20 metros, a gente sabe que a medida do raio corresponde a 10 metros. Logo, se ele quer a superfície do hemisfério, a gente não calcula a parte da base, porque ela não é parte do hemisfério. A gente só está preocupado com a superfície dessa cúpulazinha aqui, que é a metade de uma esfera. Então, o artifício que a gente vai utilizar é o seguinte, é calcular a superfície de uma esfera completa e dividir por 2, já que o hemisfério se trata de uma semi-esfera, beleza? A metade de uma esfera. Então, vamos lá. Se a esfera fosse completa, a gente teria como item para obter a sua superfície 4 vezes π vezes a medida do raio ao quadrado, beleza? Só que nós não temos uma esfera completa, a gente tem um hemisfério, então aqui é a área de um hemisfério. Então a gente vai pegar essa relaçãozinha aqui e vai dividir por 2, para que obtenhamos corretamente a superfície dessa
parte da esfera, beleza? Então, essa área vai ser igual a... Perceba que o π aqui, nas alternativas, ele não foi substituído. Então, a gente só vai reproduzi-lo aqui. A medida do raio é 10, como a gente já falou, elevado ao quadrado aqui. E depois a gente vai dividir essa parte do produto por 2, já que a gente está à procura da metade. Obviamente, a gente sabe que 10 ao quadrado é 100 e que 100 vezes 4 dá 400. Então, aqui a gente vai ter 400π, só que esse valor é dividido por 2, o que equivale a 200π. Como eu estou calculando área e a minha unidade de medida aqui é metros, então eu vou ter 200π metros quadrados. Alternativa correta, alternativa D. Chama atenção para a letra E, que é aquele caso de questão onde o aluno esquece de dividir por 2, ele diria que a resposta seria 400π, acharia aqui e de forma empolgada e equivocada, ele marcaria a alternativa E, tá certo? E se prejudicaria. Então, bastante atenção aí no enunciado. Agora vamos à questão 3. Uma questão bastante interessante. Então, vamos lá. A figura ao lado ilustra um recipiente confeccionado em vidro para guardar líquidos. Com base nas medidas indicadas e considerando π igual a 3, quantos centímetros cúbicos de água podem ser colocados no máximo neste recipiente? Então, analisando a figura que representa o recipiente, é fácil perceber que ela é composta de dois sólidos geométricos. A gente tem um cilindro circular reto na parte superior e que está acoplado a uma esfera de diâmetro 14 centímetros. Então, a nossa ideia será calcular separadamente o volume desses dois sólidos para que possamos somar ao fim e descobrir quantos centímetros cúbicos de água podem ser colocados no máximo dentro deste recipiente. Então, aqui eu tenho um cilindro e eu tenho uma esfera. A gente vai iniciar pelo cilindro, tá certo? O que não mudaria a resolução se iniciássemos pela esfera. Então, iniciando aqui pelo cilindro, eu sei que o volume de um cilindro circular reto é dado pela relação π vezes a medida do raio elevado ao quadrado vezes a medida da altura deste cilindro. Observando a questão, ela pede que o valor de π seja colocado como 3. Então, eu tenho 3 vezes a medida do raio. Se o diâmetro do meu cilindro é de 5 centímetros, então o raio é de 2,5 centímetros. Então, eu vou ter aqui 2,5 elevado ao quadrado, vezes a medida da altura, que é a distância entre as duas bases do meu cilindro, que corresponde a 8 centímetros. Então, o volume do cilindro aqui em questão vai ser 3 vezes 8, eu já vou adiantar essa multiplicação, que dá 24. E aqui eu tenho 2,5 elevado ao quadrado, que dá de 6,25, certo? Como resultado aí dessa potenciação. É interessante vocês perceberem que agora temos que multiplicar o 24 pelo 6,25. Então, esse resultado aqui de multiplicação vai dar o resultado do volume do cilindro. Então, eu tenho aqui 6,25 que multiplica 24. Fazendo essa multiplicação aqui rapidinho, eu vou ter 4 vezes 5, 20, certo? Aqui vai 2. 4 vezes 2, 8, vezes 2, ou melhor, mais 2, vai dar 10. Aqui eu vou ter 4 vezes 6, 24, com 25. E aqui eu vou multiplicando por 2 agora, que vai ficar 2 vezes 5, 10. 2 vezes 2, 4, com 1, 5. E 2 vezes 6, 12. Então, somando aqui as duas parcelas, eu tenho 0, 0, 0, vai 1, aqui 5 e aqui 1. Como eu tenho duas casas decimais, então aqui o meu resultado será o equivalente a 150. Então, o volume do cilindro é de 150 centímetros cúbicos, tá certo? Então, esse cálculo aqui não vai me interessar mais, a gente vai apagar, certo? E agora vamos calcular o volume da esfera que tem diâmetro de 14 centímetros.
Obviamente, que se o diâmetro é de 14 centímetros, a gente sabe que o raio dessa esfera é de 7 centímetros. Então, o que é que a gente tem aqui? Calculando para a esfera, eu vou ter exatamente que o volume da esfera é de 4/3 de π vezes a medida do raio da esfera ao cubo. Cuidado para não se confundir aqui, o raio do cilindro e o raio da esfera. Substituindo, eu tenho 4/3, repetindo aqui, vezes o π sugerido, que é 3, vezes o raio da esfera, que é de 7 centímetros, certo? Só que elevado à terceira. A gente aqui já faz o cancelamento desse 3 com esse 3, e o que nos resta vai ser exatamente 4 vezes 7 elevado à terceira, só que 7 elevado à terceira dá 343. Então, a gente vai precisar multiplicar 343 por 4. Isso aqui bem rápido. 4 vezes 3, 12, vai 1. 4 vezes 4, 16, com mais 1, 17, vai 1. 4 vezes 3, 12, com mais 1, 13. Então, a gente tem aqui, como resultante do produto, 1.372 centímetros cúbicos. Só que, perceba que a questão, ela quer saber o volume do recipiente. Por quê? Porque esse recipiente ele tem a funcionalidade de acoplar aí, na verdade, receber, melhor dizendo, líquido, né? No caso da água, para completar ele, vai ser o volume correspondente a ele todo. Então, a gente vai ter que somar os dois valores. Então, logo a gente terá exatamente a soma entre 150 centímetros cúbicos da parte superior mais 1.372 centímetros cúbicos da parte inferior, que é a parte esférica. Somando isso aqui, eu vou ter 2 na unidade, na dezena vou ter aqui, somo, vai dar 5, e aqui eu vou ter 1. O resultado é de 1.522 centímetros cúbicos, que é o resultado correspondente à quantidade máxima de água que pode ser colocada nesse recipiente. Alternativa correta, alternativa A. Questão de número 4, ela traz o seguinte enunciado. Certa boia, figura a seguir, serve para orientar os navios na entrada de um porto. Essa boia é formada por um hemisfério de 2,4 metros de diâmetro e por um cone de 150 centímetros de altura. Qual é o volume desse modelo de boia? Use π igual a 3. Então perceba logo de antemão, e eu chamo bastante atenção para isso, é que as alternativas possíveis de respostas, certo? Eu tenho aqui todas elas em unidades metro cúbico. Logo, quando eu olho para o meu enunciado, eu tenho o diâmetro do hemisfério correspondendo a 2,4 metros, ok? Mas a altura do meu cone está em centímetro. Então, para que você não se atrapalhe, a gente faz logo a mudança aqui de unidade. Lembrando que 150 centímetros corresponde a 1,5 metros. Então, obviamente que para obter o cálculo, ou melhor, para obter o resultado do volume desta boia, a gente vai precisar somar o volume do cone com o volume do hemisfério, tá bom? Então, aqui vamos começar com o volume desse cone. Então, todas as medidas que eu vou extrair são em relação ao cone. Lembrando que para obter o volume de um cone, eu vou precisar pegar o valor π, multiplicar pela medida do raio ao quadrado, pela altura do cone e dividir por 3, certo? O valor de π, indicado na questão, é 3. O raio vai ser a metade do diâmetro, no caso 1,2 ao quadrado, e a altura do meu cone, ela corresponde a 1,5 metros, dividido por 3. Obviamente, eu posso cancelar aqui, e o que resta para mim, como volume do cone, vai ser 1,2 ao quadrado, que vai dar exatamente 1,44, e esse 1,44 eu vou multiplicar por 1,5 da altura. O resultado dessa multiplicação vai ser de 2,16 e a nossa unidade de medida trabalhada é metro. Como eu estou trabalhando com volume, vai ser metro cúbico. Então, aqui eu tenho o volume da parte cônica. Cuidado que na letra A ele traz esse resultado, mas a gente ainda não calculou
a parte do hemisfério. O hemisfério, para você aí, né, que já está estudando esse conteúdo, sabe bem, é a metade de uma esfera. Então a gente vai calcular como se a esfera estivesse inteira e no fim a gente divide por 2, certo? Então vamos lá. Para indicar aqui, eu vou somente, para ficar mais claro, mudar aqui a corzinha. Então eu vou ter aqui, ó, o volume, certo? Eu vou chamar aqui da esfera. Lembrando, lá no final a gente dividir por 2. Isso daqui vai ser 4/3 de πr elevado à terceira potência. Então, substituindo aqui, eu vou ter 4/3. O π sugerido é 3. Então, a gente já vai colocar aqui o valor 3. Vezes o raio, que é de 1,2 elevado à terceira potência. Beleza? Então, eu posso cancelar esse 3 com esse 3. E o que resta para mim no volume da esfera vai ser exatamente 4, certo? Vezes o valor de 1,2 elevado à terceira, tá certo? Que dá 1,728. Então, a gente vai precisar pegar o 4 e multiplicar por 1,728. O que vai dar o equivalente a 6,912. Ok? Isto aqui é o volume da esfera inteira. Mas o que a gente está à procura é do hemisfério. Então, eu vou pegar esse valor aqui e dividi-lo por 2. Então, fazendo essa divisão aqui por 2, que é o que equivale à metade desse valor, eu vou ter 3,456 unidades de medida metro cúbico. Então, esta é a medida do volume do hemisfério, essa partezinha aqui. E esse 2,16 é a parte do cone. Então, o que é que a gente vai fazer agora? A gente vai somar esses dois valores. Então, o volume da boia, tá certo? Que eu vou destacar aqui de outra cor. Eu vou ter o volume da boia, vai ser igual a soma entre 2,16 metros cúbicos, volume do cone, com o volume do hemisfério, 3,456 centímetros ou metros cúbicos. O resultado dessa soma vai dar exatamente 5,616 metros cúbicos. Então, o volume da boia aí em questão, considerando o pi igual a 3, é o valor 5,616 metros cúbicos, alternativa C, aqui na nossa questão de número 4. E para finalizar a nossa aula, hoje de resolução de questões, eu trago aqui a questão 5, tá? Onde diz o seguinte: uma indústria de rolamentos produz certo tipo de esfera cuja área de superfície corresponde a π centímetros quadrados. Então, aqui está a área da superfície dessa esfera produzida. Logo, é correto afirmar que o volume de cada esfera desse modelo é equivalente a. Então, percebamos que, como ele quer o volume dessas esferas, eu preciso saber da medida do raio dessa esfera. E para que eu obtenha a medida do raio dessa esfera, eu vou utilizar a informação da área da superfície dessa esfera. Lembrando que a área da superfície de uma esfera é dada por 4 vezes o valor de π, multiplicando a medida do raio da própria esfera elevado ao quadrado. Essa área, o problema já diz que mede π. Então, onde tem a área, eu vou colocar aqui π, no lugar da letra A. Igual a 4 vezes o valor de π vezes o raio ao quadrado. Então, perceba aqui, certo, a manipulação que faremos, tá bom? Então, eu vou cancelar π com π. Eu posso fazer esse tipo de cancelamento. Cancelando π com π, aqui fica 1, até porque quando eu cancelo π com π, eu estou dividindo π de um lado da minha equação e π do outro. E π dividido por π vai dar 1, certo? Aqui vai sobrar 4 vezes o valor do raio ao quadrado. Como eu quero o valor do raio, eu vou ter que dividir minha equação por 4. Então, eu vou ter exatamente o seguinte: r ao quadrado vai ser igual a 1 quarto. Ora, se r ao quadrado é 1 quarto, significa dizer que r
é a raiz quadrada de 1/4. E a raiz quadrada de 1/4 é bem simples. A raiz quadrada de 1 é 1 e a raiz quadrada de 4 é 2. Então, a gente acabou de identificar que o raio da nossa esfera é um raio equivalente ou igual, melhor dizendo, a 1/2. Sabendo que o raio é 1/2, certo? Centímetro ou meio centímetro, como você queira pronunciar, a gente agora vai obter o que o problema pede, que é o volume dessa esfera. Então, lembrando, o volume de uma esfera é 4/3 vezes o valor de π vezes a medida do raio, só que esse raio agora é elevado à terceira potência. Substituindo aqui, o que é que eu tenho? 4/3, a gente vai repetir. O valor de π que a gente tem aqui não vai precisar substituir. Observe que nas alternativas ele aparece, então a gente vai repeti-lo. E o valor do raio é 1/2. 1/2, só que esse 1/2 deve estar elevado à terceira potência. Então, resolvendo em primeiro lugar a potência, eu vou repetir aqui 4/3 de π, e aqui vai ficar 1 elevado a 3 vai dar o próprio 1, e 2 elevado a 3 vai dar 8. E agora eu multiplico os numeradores, 4 vezes 1, que vai dar 4, e os denominadores, 3 vezes 8, que vai dar 24. E o π é colocado aqui. Ó, essa fração ela pode ser simplificada por 4, o que vai dar 1/6, ou 1/6 de π, o volume em centímetros cúbicos, certo? Só que 1/6 de π é a mesma coisa que multiplicar o π pelo 1. Isso daqui vai ser exatamente π/6, ou a sexta parte de π, centímetros cúbicos. Então, aqui é o resultado da nossa questão. O volume dessa esfera corresponde a π/6 centímetros cúbicos. Espero que vocês tenham aí entendido as resoluções dessas questões e que tenha contribuído aí para a compreensão de todos vocês nesse conteúdo. Espero que vocês tenham entendido. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva para ajudar na divulgação das nossas aulas. E se você ainda não deu, dê aí teu like, tá bom? Forte abraço. Espero que vocês tenham feito o maior proveito da nossa aula hoje. Fiquem com Deus.